Um empresário bilionário, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, busca abrigo em uma igreja apenas para escapar de uma tempestade repentina. O que deveria ser uma pausa de 5 minutos se transforma no momento mais devastador e libertador de sua existência, quando por acaso ele ouve a história de um jovem italiano que amava videogames e morreu aos 15 anos. Carlo Acutis. O que esse santo moderno tinha a dizer para um homem que possuía tudo, mas não tinha nada? A resposta o fará chorar como nunca chorou em sua vida adulta. Antes de começarmos esta história poderosa, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa inspiradora como esta. E comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Queremos saber de qual parte do mundo você nos acompanha. Agora, prepare seu coração para uma jornada inesquecível. A chuva começou como uma traição. Marcus Vanderbilt não estava acostumado a ser pego de surpresa. Aos 52 anos, havia construído um império de tecnologia que valia 3,7 bilhões de dólares. Controlava mercados em 47 países e tinha uma equipe de assistentes cuja única função era garantir que nada, absolutamente nada, escapasse do seu controle. Seu dia era planejado com precisão militar. Cada reunião, cada refeição, cada minuto contabilizado e otimizado para a máxima produtividade. Mas naquela tarde de quinta-feira, em uma cidade europeia que visitava apenas por negócios, o céu decidiu não consultar sua agenda. Marcus caminhava pela Piazza del Duomo, em Milão, após uma reunião particularmente frustrante com investidores italianos. Havia dispensado o motorista, querendo caminhar para clarear a mente. Uma decisão rara para alguém que normalmente via o mundo através de vidros blindados de limusines. O céu estava cinzento, mas a previsão do tempo em seu relógio inteligente de luxo indicava apenas 20% de chance de precipitação. A previsão estava errada. As primeiras gotas caíram grossas e pesadas, como se o céu estivesse despejando baldes em vez de chuva. Em questão de segundos, o que era um chuvisco transformou-se em um dilúvio bíblico. Turistas corriam em todas as direções, gritando em diversos idiomas. Comerciantes puxavam suas mercadorias para dentro das lojas com urgência desesperada. E Marcus Vanderbilt, um homem que possuía mansões em 5 continentes, estava encharcado até os ossos em seu terno Armani de 6.000 euros. Ele correu. Não havia dignidade em sua corrida, apenas o instinto primitivo de buscar abrigo. Seus sapatos italianos feitos sob medida pisavam em poças profundas, respingando água suja em suas calças de alfaiataria perfeita. Seu cabelo grisalho, sempre impecavelmente penteado com produtos caros, colava no rosto. Ele era, naquele momento, apenas mais um ser humano fugindo dos elementos, tão vulnerável quanto qualquer mendigo nas ruas que costumava ignorar diariamente. A igreja apareceu como uma fortaleza medieval surgindo da neblina. Marcus nem notou qual era. Não leu a placa, não observou a arquitetura. Simplesmente viu portas abertas, um interior seco e escuro, e entrou sem pensar. Seus passos ecoaram no piso de mármore antigo, enquanto ele atravessava o nártex, pingando água em cada passo, como um náufrago chegando à costa. Algumas poucas pessoas espalhadas pelos bancos viraram-se para olhá-lo. Um homem obviamente rico, obviamente molhado, obviamente deslocado naquele ambiente de silêncio e reverência. Ele não se importou com os olhares. Encontrou um banco nos fundos, longe de todos, e sentou-se com um suspiro de irritação profunda. Puxou o telefone do bolso, graças a Deus era a prova d'água, e começou a digitar mensagens furiosas para seu assistente sobre a necessidade de verificações meteorológicas em tempo real e previsões mais precisas. Foi então que percebeu: não havia sinal. As paredes grossas da antiga igreja bloqueavam completamente a conexão. Marcus olhou para a tela sem barras de sinal, com a mesma incredulidade que sentiria se o sol tivesse desaparecido do céu. Estava
desconectado. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, estava completamente desconectado do mundo digital que governava sua existência. Uma sensação estranha de pânico começou a subir por sua garganta, apertando seu peito. Ele olhou ao redor, realmente vendo o espaço pela primeira vez. A igreja era modesta em comparação com as grandes catedrais que já visitara em viagens de negócios. Havia estado em São Pedro, no Vaticano, na Sagrada Família em Barcelona, em Notre Dame, antes do incêndio. Esta era diferente. Não havia afrescos majestosos de Michelangelo, nem douramento excessivo que impressionava turistas. Era simples, quase humilde, com suas paredes de pedra branca e vitrais modestos que filtravam a luz cinzenta da tempestade lá fora, em tons suaves de azul e âmbar. No altar havia flores frescas, lírios brancos e rosas cor-de-rosa. Velas tremulavam em castiçais de latão, suas chamas dançando como pequenos espíritos. E pendurada na parede lateral, uma fotografia ampliada de um adolescente sorridente. Marcos franziu a testa, sua curiosidade despertando apesar de sua irritação. Era incomum. Normalmente havia pinturas de santos antigos, com auréolas douradas, cruzes ornamentadas cobertas de joias, estátuas de mármore branco de figuras religiosas sérias e solenes. Mas uma fotografia moderna? E de um menino comum usando moletom e jeans, com um sorriso genuíno que alcançava seus olhos brilhantes? Antes que pudesse pensar muito nisso, uma porta lateral se abriu com um rangido suave e um padre idoso entrou, carregando um vaso com flores frescas. Ele viu Marcos e sorriu calorosamente, como se estivesse esperando por ele. "Buonasera", disse o padre, sua voz carregando o peso dos anos e a suavidade da bondade cultivada. "A tempestade trouxe você para nós?" Marcos assentiu secamente, ainda irritado com sua situação. "Apenas esperando passar." "Ah, sim, ela vai passar. Todas passam." O padre colocou o vaso próximo ao altar com cuidado reverente e caminhou lentamente em direção a Marcos. Tinha que ter uns 70 e poucos anos, com cabelos brancos como neve recém-caída e rugas profundas ao redor de olhos castanhos gentis que pareciam ter visto tanto sofrimento quanto alegria. Mas enquanto espera, está em boa companhia. Marcos olhou ao redor para os bancos vazios, sua expressão cética. "Não vejo ninguém." O padre riu suavemente. Um som como sinos distantes. "Estava falando dele." Apontou para o crucifixo acima do altar. "Mas também dele." Apontou para a fotografia do adolescente com uma ternura palpável. "Quem é esse?" Marcos perguntou, mais por educação do que por interesse real. Estava acostumado a fazer small talk em reuniões de negócios. Os olhos do padre se iluminaram como se tivesse esperado a vida inteira por essa pergunta exata. "Aquele é Carlo Acutis", disse, o nome carregado de reverência e afeto profundos. "Você já ouviu falar dele?" Marcos balançou a cabeça negativamente. "Não, claro. Por que um homem ocupado conheceria um menino italiano que amava PlayStation e pizza?" O padre sorriu, mas havia algo enigmático naquele sorriso, algo que sugeria que essa falta de conhecimento era exatamente o problema. "Posso lhe contar sobre ele enquanto esperamos a chuva passar? Não tenho mais ninguém para conversar esta tarde e essa história, bem, é especial." Marcos estava prestes a recusar. Tinha e-mails para escrever, quando o sinal voltasse, ligações para fazer, relatórios para revisar, um império para gerenciar. Mas então olhou novamente para seu telefone sem sinal e percebeu, não tinha nada mais para fazer. Estava preso ali, naquela igreja silenciosa, com esse padre idoso e a fotografia de um menino desconhecido. Por que não? Seria apenas alguns minutos. "Se isso te faz feliz", disse Marcos com indiferença estudada, a mesma que usava em reuniões que considerava perda de tempo. O padre sentou-se no banco à frente, virando-se para ele com uma agilidade surpreendente para sua idade. "Carlo nasceu em Londres em 1991.
começou, sua voz assumindo a qualidade de um contador de histórias experiente. Mas cresceu aqui, em Milão. Era um menino normal. Adorava videogames, Super Mario, Pokémon, tudo que os meninos de sua geração adoravam. Adorava filmes, cachorros, futebol. Tinha amigos na escola. Não era diferente de qualquer outro adolescente italiano. Marcos esperou. Seu treinamento em apresentações de negócios dizendo-lhe que certamente havia mais. Sempre havia um mas em toda a história. Mas ele tinha algo especial, continuou o padre, confirmando a intuição de Marcos. Desde muito pequeno, Carlo tinha uma paixão ardente por Deus. Não o tipo de religiosidade forçada que vemos em crianças obrigadas pelos pais a comparecer à missa. Não, era algo autêntico, genuíno. Ele acordava cedo antes da escola para vir à missa todos os dias, você entende? Aos 7 anos, aos 10, aos 15. Quantos adolescentes você conhece que fazem isso voluntariamente? Marcos não conhecia nenhum. Ele mesmo nunca havia feito isso, nem quando criança. Suas lembranças de igreja eram de natais, obrigatórios, onde ficava entediado e inquieto. Carlo via a Eucaristia, a comunhão, como o centro absoluto de tudo. O padre continuou, suas mãos gesticulando com paixão. Ele dizia, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Que adolescente fala assim? Que menino de 15 anos usa essa linguagem sobre sua fé? Marcos teve que admitir que era incomum, extraordinário até. E sabe qual era o dom especial dele? O padre se inclinou para a frente conspiratoriamente. Para quê? Marcos se pegou perguntando, apesar de si mesmo, sua curiosidade genuína agora. Computadores, programação, tecnologia, design web. Isso capturou completamente a atenção de Marcos. Seu império fora construído sobre código, algoritmos, inovação tecnológica. Ele conhecia o poder transformador da tecnologia. Carlo aprendeu programação sozinho, continuou o padre, observando o interesse crescente de Marcos. Autodidata completo, e decidiu usar esse talento para algo que amava profundamente: documentar milagres eucarísticos. Ele criou um site completo, quando tinha apenas 11, 12 anos, catalogando todos os milagres eucarísticos verificados ao redor do mundo. Ele pesquisou cada caso meticulosamente, fotografou quando possível, codificou tudo sozinho. Era seu projeto de amor. Sua maneira de mostrar ao mundo, especialmente aos jovens de sua geração, que Deus era real e ativo. O padre pausou, permitindo que a informação assentasse. Ele costumava dizer, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele tinha 15 anos quando disse isso. 15. A maioria dos adolescentes está preocupada com curtidas no Instagram e ele estava filosofando sobre autenticidade e individualidade espiritual. Marcos sentiu algo estranho no peito, um aperto leve, quase imperceptível, como se algo há muito adormecido estivesse começando a acordar. Mas Carlo não era apenas um místico com talento para tecnologia. O padre continuou, sua voz ganhando calor. Ele também se importava profundamente, visceralmente com os pobres e marginalizados. Usava todo o seu dinheiro de mesada para comprar sacos de dormir para os sem-teto que via nas ruas de Milão. Servia comida em refeitórios comunitários. Defendia crianças que sofriam bullying na escola, mesmo quando isso o tornava impopular. Cuidava de idosos em asilos, e tudo isso enquanto mantinha excelentes notas, jogava videogames, passava tempo com amigos e vivia uma vida adolescente normal. Ele provou que santidade e normalidade não são opostos, são complementos. Parece bom demais para ser verdade, Marcos disse, sua voz mais áspera do que pretendia. O ceticismo de décadas de negócios aflorando. Ele não era perfeito, o padre disse rapidamente, levantando as mãos. Nunca digo que era. Tinha seus momentos difíceis. Ficava frustrado com suas limitações, irritado quando as coisas não saíam como planejava.
Discutia com sua mãe como qualquer adolescente normal. Tinha inseguranças, medos, dúvidas, mas sempre voltava ao que era importante. Sempre pedia desculpas quando errava. Sempre tentava ser melhor no dia seguinte. Não era a perfeição. Era o esforço constante, diário, momento a momento. O velho padre respirou fundo, como se preparando para a parte mais difícil da história. Em outubro de 2006, Carlo não estava se sentindo bem. Febre, fraqueza extrema. Pensaram que era gripe comum. Você sabe como é. Adolescentes ficam doentes. Mas piorou rapidamente, alarmantemente. Foi diagnosticado com leucemia fulminante, um tipo extremamente agressivo de câncer no sangue. Marcos sentiu seu estômago apertar dolorosamente. Ele durou apenas 3 dias após o diagnóstico. A voz do padre tremeu visivelmente. 3 dias. Imagina, um menino saudável, vibrante, cheio de vida e, de repente, 3 dias. Ele sofreu terrivelmente. A dor era intensa. Mas sabe o que disse à sua mãe enquanto estava morrendo em uma cama de hospital? Ele ofereceu todo o seu sofrimento, cada pontada de dor, cada momento de agonia, ao Papa e à Igreja. Disse: estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem desperdiçar 1 minuto em coisas que não agradam a Deus. O silêncio que se seguiu encheu a igreja como água preenchendo um copo, pesado e completo. Ele tinha 15 anos, o padre repetiu, como se não conseguisse acreditar mesmo décadas depois. 15 anos e tinha essa clareza absoluta, essa paz profunda, essa certeza inabalável sobre o que realmente importava na vida. Marcos olhou para a fotografia do menino, realmente vendo agora. O sorriso não parecia mais comum, parecia iluminado por dentro, não ingênuo, mas profundamente sábio, não ordinário, mas extraordinariamente especial. Antes de morrer, o padre continuou suavemente, Carlo fez 2 pedidos específicos. Primeiro, pediu para ser enterrado não no túmulo luxuoso da família em Milão, mas em Assis, a cidade de São Francisco, seu santo favorito. Ele amava São Francisco porque Francisco havia abandonado absolutamente tudo por Deus. Riqueza, conforto, status, reputação, tudo. E Carlo queria estar perto desse exemplo. A palavra riqueza ecoou na mente de Marcos como um sino de alarme. O segundo pedido, o padre continuou, foi que sua mãe continuasse o trabalho dele, que espalhasse a devoção à Eucaristia que ele tanto amava. E ela fez. Oh, como ela fez! O padre se levantou lentamente e caminhou até uma pequena mesa lateral que Marcos não havia notado antes. Pegou um folheto e o entregou a Marcos. Após sua morte, coisas extraordinárias começaram a acontecer, disse. Pessoas relatavam ter sido tocadas pela história de Carlo, mudanças de vida, conversões e então os milagres físicos. Uma criança no Brasil, um menino de 6 anos, foi curada completamente de um defeito congênito grave do pâncreas. Os médicos disseram que era impossível, a condição era incurável. Mas os pais pediram a intercessão de Carlo e a criança foi curada instantaneamente. Cientificamente inexplicável. Medicamente impossível. Mas aconteceu. O padre olhou diretamente nos olhos de Marcos. A igreja investigou rigorosamente, como sempre faz. Céticos, cientistas, médicos, todos examinaram o caso. Não conseguiram explicar. Em 2020, Carlo foi beatificado, declarado bem-aventurado pela Igreja Católica. É o primeiro santo da geração Millennials, um menino que amava videogames e navegava na internet, agora reconhecido pela Igreja como um exemplo autêntico de santidade para o mundo moderno. Marcos segurou o folheto com mãos que de repente pareciam inseguras. Olhou para a imagem de Carlo, aquele sorriso radiante, aqueles olhos cheios de vida e propósito. Sabe qual era o lema pessoal de Carlo? O padre perguntou suavemente, sentando-se novamente. Não para mim, mas para os outros. Algo dentro de Marcos começou a se quebrar. Uma rachadura fina, mas profunda em uma parede que levara décadas para construir, tijolo por tijolo de ambição, sucesso e acumulação.
Ele vivia completamente para os outros. O padre continuou, sua voz gentil, mas penetrante. Cada dia, cada ação, cada escolha era filtrada através dessa lente. Isso serve a mim ou serve aos outros? Isso glorifica a mim ou glorifica a Deus? E você, Marcos? O padre sabia seu nome. Marcos não se lembrava de ter dito, mas de alguma forma o padre sabia. E você? O padre repetiu. Para quem você vive? A pergunta foi como um golpe físico no estômago, tirando o ar de seus pulmões. Marcos olhou para suas mãos. Mãos que assinavam contratos de milhões sem hesitar, que apertavam mãos de presidentes e CEOs e líderes mundiais, que controlavam vastos recursos e influenciavam milhares de empregos. E, de repente, naquele momento, sob a luz filtrada dos vitrais, pareciam tão vazias, tão terrivelmente vazias. Sua voz falhou completamente. As lágrimas vieram sem aviso, não um choro suave, mas soluços profundos que sacudiram todo o seu corpo. Décadas de emoções reprimidas, de humanidade negada, de vazio disfarçado de sucesso, tudo veio à tona de uma vez. Eu não sei, Marcos finalmente conseguiu dizer entre soluços. Eu não sei para quem vivo. Eu pensei que sabia. Pensei que estava construindo algo importante, mas agora não sei. O padre não disse nada. Apenas sentou em silêncio compassivo, sua presença calorosa e sem julgamento, permitindo que Marcos sentisse tudo o que precisava sentir. Eu perdi minha filha, Marcos ouviu-se dizer, palavras que nunca havia admitido em voz alta. Não fisicamente. Ela está viva, saudável, na universidade, mas a perdi. Ela não me liga mais. Quando liga, é obrigação. Breve, formal, fria. Ela não pede conselhos, não compartilha seus sonhos. Quando estou em casa, nas raras vezes que estou, ela fica trancada no quarto. Prefere falar com estranhos na internet do que comigo. Minha esposa e eu somos estranhos educados que compartilham um endereço e aparecem juntos em eventos de caridade para fotos. Marcos passou as mãos pelo cabelo molhado, puxando-o com frustração. Eu tenho tudo, Marcos sussurrou, sua voz quebrada. 6 casas em 3 continentes, 15 carros, 2 jatos particulares, contas bancárias que nunca poderia gastar em 10 vidas. Meu nome em prédios, artigos em revistas me chamando de visionário, de gênio, mas estou vazio. Completamente, absolutamente vazio por dentro. O padre esperou, sabendo que havia mais. Eu não consigo lembrar a última vez que fiz algo por alguém sem calcular o retorno. Marcos continuou, as palavras jorrando agora como a chuva lá fora havia jorrando. Cada gesto, cada doação para a caridade, cada conversa, tudo é transacional, tudo é estratégico. Até minhas doações são calculadas para benefícios fiscais e relações públicas. Quando foi que me tornei isso? Quando foi que me tornei uma máquina? Ele olhou novamente para a foto de Carlo. Aquele menino que, em 15 curtos anos, tocara mais vidas com autenticidade e amor verdadeiro do que Marcos tocara em 52 anos com toda a sua fortuna e influência combinadas. Ele morreu feliz, Marcos disse quase para si mesmo, a realização atingindo-o como um raio. Um menino de 15 anos com câncer morreu feliz porque sabia que viveu com propósito real. E eu tenho tudo que o mundo diz que devo querer, e não tenho absolutamente nada do que realmente importa. O padre se levantou lentamente e colocou sua mão enrugada, manchada pela idade, sobre o ombro de Marcos. Não é tarde demais, disse com convicção absoluta. Carlo também dizia, não eu, mas Deus. É só uma escolha, Marcos. Uma escolha que você faz a cada momento, a cada dia, a cada encruzilhada. Não para mim, mas para os outros. Não eu, mas Deus. Você pode começar agora. Neste exato momento, esta chuva, este encontro, não é coincidência. Deus está te chamando. Marcos chorou então, como não chorava desde que era um menino pequeno, antes de aprender que homens de negócios não choram, que CEOs precisam ser duros, que bilionários não mostram fraqueza.
Chorou pela vida que desperdiçara perseguindo coisas sem substância real. Chorou pelos relacionamentos que negligenciara e destruíra com sua ausência e ambição. Chorou pelas pessoas que poderia ter ajudado genuinamente, mas passou ao lado porque estavam fora de seu radar de utilidade. Chorou pela vaidade monumental, pela arrogância cega, pela crença equivocada de que era ele quem controlava tudo, quando na verdade não controlava nem mesmo seu próprio coração. A tempestade lá fora começou a diminuir gradualmente. Os trovões que antes sacudiam as janelas se afastaram, transformando-se em resmungos distantes. A chuva torrencial que inundava as ruas se tornou um tamborilar suave e depois uma garoa fina. Mas Marcos não se mexeu. Ficou ali, no banco de madeira dura de uma igreja simples, em uma cidade que visitava apenas por negócios impessoais, tendo o encontro mais importante e transformador de sua vida. Não em uma sala de reuniões com apresentações em PowerPoint, mas em um santuário silencioso iluminado por velas. Não com investidores ou parceiros estratégicos, mas com a memória viva de um menino que morrera 19 anos antes e ainda mudava vidas. "O que eu faço agora?" Marcos perguntou finalmente, sua voz rouca de emoção e esgotamento. "Como eu mudo? Como desfaço 50 anos disso?" O padre sorriu com compreensão profunda. "Você não desfaz, meu filho. Você reconstrói. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, momento por momento." Carlo mostrou que é perfeitamente possível ser moderno, jovem, tech-savvy, normal em todos os sentidos, e ainda assim santo. Você não precisa desistir de sua empresa ou doar todo o seu dinheiro amanhã de manhã, mas precisa mudar fundamentalmente para quem e para que está vivendo. Marcos assentiu lentamente, absorvendo cada palavra como um homem sedento absorve água. "Comece pequeno", o padre aconselhou. "Reconecte com sua filha. Não com grandes gestos ou presentes caros. Ela não precisa disso. Apenas esteja presente, escute. Ligue e pergunte como ela está. Realmente está. Reconquiste sua esposa. Lembre-se por que se apaixonou por ela. Use sua riqueza enorme não para acumular mais, mas para servir. E encontre tempo, faça tempo para Deus. Nem que seja 5 minutos por dia no começo. Apenas conecte-se novamente." O telefone de Marcos vibrou repentinamente. O sinal havia voltado. Mensagens começaram a aparecer em cascata, dezenas delas, todas marcadas como urgentes, todas demandando sua atenção imediata, todas competindo por prioridade. Ele olhou para a tela iluminada, depois para a fotografia de Carlo banhada pela luz suave das velas, depois de volta para a tela. E pela primeira vez em sua vida adulta inteira, Marcus Vanderbilt desligou o telefone. Completamente desligou. Não colocou no modo silencioso, não apenas ignorou, desligou. "Eu gostaria de acender uma vela", disse, sua voz firme apesar das lágrimas que ainda escorriam, "para Carlo e para pedir força e orientação para mudar, para ser diferente." O padre levantou-se com um sorriso que iluminou todo o seu rosto enrugado. "Venha, meu filho." Juntos, caminharam lentamente até o altar. O padre entregou a Marcos uma vela fina de cera de abelha e um isqueiro simples. Com mãos que tremiam, mãos que assinavam acordos de bilhões sem um único tremor, Marcos acendeu a vela com cuidado reverente e a colocou delicadamente entre as outras já acesas. A pequena chama dançou, frágil mas persistente, sua luz modesta somando-se à luz das outras. "Sabe o que Carlo dizia sobre a Eucaristia?" O padre perguntou suavemente, observando a vela. "Que ela era como um raio de sol atravessando uma vidraça. A vidraça pode estar suja, rachada, coberta de poeira, imperfeita de 1000 maneiras, mas o sol ainda brilha através dela. Você pode se sentir quebrado, Marcos. Pode se sentir indigno, manchado por anos de escolhas erradas, mas a luz de Deus ainda pode brilhar através de você. Ainda brilha através de você." Marcos olhou para a chama que acabara de acender.
Depois, para o crucifixo acima do altar, que parecia olhar de volta com compaixão infinita. Depois, novamente para a fotografia do menino que amava videogames e Deus com igual intensidade pura. Obrigado, Marcos sussurrou com sinceridade absoluta, por me contar sobre ele, por estar aqui, por não me julgar. Não sou eu quem deveria julgar, o padre disse gentilmente. E mesmo aquele que tem o direito de julgar escolhe, em vez disso, amar e perdoar. Carlo entendeu isso profundamente. É por isso que ele podia amar tão livremente. Não foi coincidência, foi? Marcos perguntou, olhando ao redor da igreja. A chuva, esta igreja específica, você estar aqui, tudo isso. O padre sorriu misteriosamente. Eu não acredito em coincidências, Marcos. Acredito em providência divina. Deus queria que você estivesse aqui hoje. Ele queria que conhecesse Carlo. E Carlo, tenho absoluta certeza, está intercedendo por você neste exato momento no céu. Marcos ficou ali por mais alguns minutos em silêncio contemplativo profundo, apenas observando as velas tremularem, ouvindo o som distante da chuva que agora era apenas uma garoa. Algo fundamental havia mudado dentro dele. Ele podia sentir, como sentindo ossos se realinhando após uma queda. Finalmente, com passos mais leves, apesar das roupas ainda úmidas grudadas em seu corpo, caminhou em direção à saída. Na porta ornamentada, virou-se uma última vez. Padre, chamou. Qual era o nome completo dele? Beato Carlo Acutis. Marcos repetiu o nome mentalmente várias vezes, gravando cada sílaba em sua memória. Um nome que não conhecia uma hora atrás, mas que agora estava inscrito permanentemente em seu coração transformado. Do lado de fora, a tempestade tinha passado completamente. O sol da tarde rompia dramaticamente entre as nuvens que se dispersavam, criando um arco-íris vibrante sobre os telhados antigos de Milão. A cidade inteira, lavada pela chuva, brilhava como se recém-criada, fresca, renovada, cheia de possibilidades. Marcos respirou profundamente, o ar limpo pós-tempestade. Tudo parecia fundamentalmente diferente. As cores mais vívidas e saturadas, os sons mais claros e distintos, a própria vida mais presente e urgente e preciosa. Puxou seu telefone, olhou para as mensagens urgentes que continuavam chegando, mesmo com o aparelho desligado anteriormente, e fez algo que nunca jamais fizera em sua carreira. Ignorou todas elas. Em vez disso, procurou em seus contatos um nome que não chamava há meses vergonhosos. Alô? A voz de sua filha era cautelosa, surpresa, desconfiada. Oi, querida, Marcos disse, sua voz embargada por emoção. Eu sei que estou em Milão e você está em Nova York. Eu sei que tenho sido um pai terrível. Não, deixa eu reformular. Eu fui um pai ausente, egoísta e frio. Mas eu te amo. Mais do que amo qualquer negócio ou qualquer quantidade de dinheiro. E quando eu voltar, não, antes disso, quero conversar. De verdade conversar. Não sobre suas notas ou seu futuro profissional ou networking. Sobre você. Sobre o que você sente, o que você sonha, o que te assusta. Sobre mim e meus erros terríveis. Sobre nós. E se ainda podemos ser uma família de verdade. Silêncio do outro lado, tão longo que Marcos pensou que a ligação havia caído. Pai. A voz dela estava tão vulnerável, tão jovem. Você está bem? Aconteceu algo? Pela primeira vez em muito, muito tempo, Marcos disse, lágrimas escorrendo novamente, mas agora lágrimas diferentes, não de dor, mas de esperança nascente. Acho que vou estar bem. Vou estar realmente bem. Se esta história tocou seu coração, como tocou o de Marcos naquela igreja em Milão, inscreva-se no canal para receber mais narrativas inspiradoras e transformadoras como esta. E comente abaixo de onde você está nos assistindo. Adoraríamos saber de qual canto do mundo esta mensagem de esperança e renovação chegou até você. Que a história do Beato Carlo Acutis e de Marcos nos lembre que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para viver de verdade.
E que, às vezes, uma simples tempestade pode ser exatamente o que precisamos para nos levar onde mais precisamos estar.